Bom dia, meus queridos amigos. Hoje é dia 15 de outubro de 2020. Do livro As Dores da Alma, um texto sobre amigos e amizade. Realmente não há pior solidão do que a do homem sem amigos. A falta de amizade faz com que seu mundo de afetividade se transforme em um enorme deserto interior. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. E isso é um dos maiores prazeres que lhe são concedidos na terra. E é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Todo ser na terra está aprendendo a usar coerentemente seus sentimentos e emoções. Não podemos fugir dessa verdade. Nós temos vários tipos de amigos. São os amigos que nós encontramos nos cursos, nos grupos de estudos do Centro Espírita, nos grupos de escolas, nos prazeres de relaxamento, nas festas, enfim. Em vários lugares nós temos amigos, vários amigos, e que nós nos encontramos sempre e trocamos confidências e temos aquela sensação de aconchego quando encontramos e nos abraçamos e conversamos. Os reconhecidos, porém, como amigos íntimos ou permanentes, são aqueles que possuem um afeto mútuo e o conservam indefinidamente. A intimidade entre eles faz com que tenham um crescente amadurecimento espiritual. E uma das coisas muito importantes que nós temos que entender é que os nossos amigos, nós, dentro das relações que temos com os nossos amigos, nós temos que respeitar o limite de cada um, a tendência de cada um, entender a tendência, entender os gostos, entender os desejos, os problemas. Então, esses são os amigos íntimos, são aqueles que nos amparam nos nossos momentos difíceis e que nós amparamos também nos momentos difíceis deles. Existem amigos que conhecemos há tão pouco tempo, mas que de repente parece que encontramos pessoas que conhecíamos já de longa data. São os amigos que nós conhecemos em outras encarnações. Independente da idade que separe, pode ser um bem jovem e um bem mais velho, ou vice-versa, ou ter praticamente a mesma idade, mas muitas amizades são amizades que se perpetuaram numa outra existência e que agora se reencontram. E que de repente falamos, nossa, essa pessoa parece que eu conheci a vida inteira, mas realmente, se não foi nessa encarnação, foi em outra. Então, cultivar os amigos, respeitar os amigos, faz parte da nossa natureza, porque nós queremos ser felizes. E os amigos trazem para nós toda essa sensação de felicidade, de aconchego, de apoio. Muitas vezes, pessoas da própria família não são tão achegadas quanto amigos que nós conhecemos em outros lugares, por causa da afinidade de sentimentos, de pensamentos, e, enfim, de tantas outras coisas que fazem com que os pensamentos se sintonizem. E aí, então, se tornam amigos íntimos.
Então, de acordo com o texto, a variedade de tipos de amizades é grande, mas nós temos a necessidade de cultivá-las. Porque, como diz também, a solidão para quem não tem amigos é dolorosa. E se nós, de repente, perdemos um amigo hoje, esse amigo nós vamos reencontrar mais tarde. Numa parte do Livro dos Espíritos, da questão 938, o Kardec pergunta para os espíritos evoluídos: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Quer dizer, se eu recebi, eu doei tanta energia, tanto amor, tanta consideração, e de repente eu recebi um desprezo, alguma indiferença por parte de alguém que eu colocava tanta confiança. Mas não é para endurecer o coração, porque o homem sabe a resposta que os espíritos deram, né? O homem tem que ser sempre feliz pelo bem que fez. E sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra. E que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então, todas nós temos que ter uma maturidade espiritual, entendendo a reencarnação e entendendo as relações que se estabelecem entre nós e os outros encarnados, porque nós sabemos que, de repente, nós vamos nos encontrar num outro plano e vamos nos rever. E quando estivermos num outro plano, que a nossa mente estará aberta totalmente para a visão ampla da vida, todas as ingratidões, os erros e tantas coisas negativas que de repente nós fizemos, quantos desenganos que tivemos também, vão chegar para nossa consciência e vamos ficar envergonhados, como diz o texto, diante daquele que está olhando e vendo a nossa alma, o nosso pensamento. Porque o ser humano encarnado engana pela aparência, mas o desencarnado, no mundo dos espíritos, ninguém engana pela aparência, porque a linguagem é a do pensamento. Então ele está pensando, ele está plasmando a imagem, e o outro desencarnado está vendo o pensamento e o sentimento daquele. Portanto, vamos deixar de lado tantas coisas que, de repente, sem importância, guardamos como mágoa ou como um desaforo, qualquer o nome que queira dar para alguma coisa que nos desagradou, e deixar passar, porque de repente nós vamos nos encontrar novamente, e se fizermos alguma coisa que tenha desagradado totalmente, nós vamos nos sentir envergonhados e teremos que, de repente, para voltar à nossa sintonia, ir pedir o perdão para aquele ao qual nós fizemos alguma coisa. Então vamos cultivar os nossos amigos do fundo do coração, com muito amor, com muita alegria, e não ficar nos preocupando com alguns defeitinhos, porque todos nós temos, que alguém possa ter, ou então não ter prestado atenção num bem que eu tenha feito. Vamos pensar nesse texto e analisar as nossas amizades e os nossos comportamentos perante os nossos amigos. E que Deus, na sua infinita misericórdia, Jesus, nosso mestre irmão maior, e todos esses amigos do plano espiritual permitam que possamos alargar cada vez mais a nossa quantidade de amigos, que possamos ser sinceros e inteiros com eles, e que todos sejam abençoados nessa união fraternal que temos que ter aqui. E assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.
Bom dia, meus queridos amigos. Hoje é dia 20 de outubro de 2020. Do livro No Portal da Luz, o texto exatamente é No Portal da Luz. É psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Aspiras à posse do conhecimento espírita evangélico? Iniciemos o aprendizado pela reforma íntima. Disse Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. Descobri-lo e estabelecer as vias de acesso para alcançá-lo depende de nós. Será justo suplicar o socorro de Deus nas horas de aflição e construir a existência como se Deus não existisse? Ergamos a fé raciocinada, principiando pela base do dever cumprido, de modo a que não nos falte a paz de consciência. Jamais aniquilar o tesouro das horas com discussões estéreis. Se reconheces com a necessidade de mudança espiritual, atingiste uma nova faixa de madureza para a grande compreensão. Cada fruto aparece no tempo adequado. Contempla a vida em torno com a visão mais ampla de que dispões agora e ama cada ser e cada coisa no lugar em que se encontrem. E conquanto lhes ofereça auxílio incessante, age sem a preocupação de alterá-los. Recorda que Deus nos esperou até hoje o impulso de melhoria. E cooperando com a providência divina para o bem de todos os nossos irmãos, é urgente reconhecer que nenhum de nós sabe ou pode amá-los mais do que Deus. Uma página para meditação muito profunda, porque se nós já estamos com algum conhecimento das verdades que Jesus passou para nós, nós devemos agir de acordo com elas. Não é ler um texto e falar que lindo, mas no que aquilo pode fazer para mudar a nossa postura mental. Como diz aqui Emmanuel, comece pela reforma íntima. Comece por você, para colocar a luz dentro de nós. E quando nós estivermos a luz dentro de nós, através da razão e da fé raciocinada que o Espiritismo prega, nós sabemos o porquê nós estamos agindo dessa forma. E se não estiver de acordo com as verdades do Cristo, vamos mudá-las para nos melhorarmos. E nos melhorando, vamos melhorar o ambiente do nosso entorno, as pessoas que convivem conosco, e aceitá-los da maneira como eles são, como disse aqui. Porque Jesus ama a todos e não ama menos do que nós amamos a todos. Portanto, cada um tem o seu tempo, como o fruto amadurece na época exata, cada um de nós tem o seu tempo de amadurecimento. E aquele que já acha que chegou no amadurecimento, passe a sua verdade, ajude os irmãos que ainda estão verdes. É sobre isso que temos que entender a nossa missão dentro do grupo em que estamos, da família principalmente, da vida, do trabalho, em qualquer lugar em que estejamos. E peçamos a Deus nosso Pai, que nos ama infinitamente e nos dá todas as oportunidades nesta vida, a Jesus, nosso mestre irmão maior, e a todos esses emissários, que abençoem, amparem e protejam a todos nós, hoje e sempre, e assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.
Bom dia, meus queridos amigos. Hoje é 22 de outubro de 2020. Do livro Rumo Certo, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, uma página Prevenções. No capítulo dos sofrimentos voluntários, se somássemos problemas, conflitos, obstáculos e tribulações decorrentes da prevenção que alimentamos habitualmente contra aquilo que os nossos irmãos estejam pensando ou poderiam pensar, de certo que chegaríamos a conclusões espantosas acerca de aflições desnecessárias e tempo perdido. Aprendamos a considerar que tanto quanto nos acontece, os outros também podem sofrer lapsos da memória, contrariedades, inquietações e doenças. E lembramo-nos, toda vez que descambamos para semelhantes desequilíbrios, somos igualmente capazes de esquecer ou ferir sem a participação da nossa vontade. Evitemos a prevenção do cotidiano, a fim de que a nossa vida encontre o máximo de rendimento no bem. Tenhamos confiança em Deus, consciência tranquila, dever cumprido, trabalho à frente. Nunca nos previnamos contra quem quer que seja, porque os pensamentos dos outros pertencem a eles e não a nós. Meditemos sobre essa página de Emmanuel, porque é comum nos prevenirmos contra determinadas coisas ou pessoas ou pensamentos. E é comum pensar assim, eu vou falar tal coisa, se a pessoa falar, eu falo isso, e aí vai criando ideias dentro da mente e reações do outro que talvez nunca aconteçam. E nós ficamos criando coisas que podem desencadear outros problemas. E ficar prevenido contra o que o outro pode fazer ou o que o outro pode pensar é trazer energia negativa para dentro de nós. Porque às vezes o outro falou sem querer também, como diz o texto. Ou se esqueceu, ou elevou a voz de repente, porque talvez ele esteja passando por algum problema também, que todos nós temos. Então, quantas vezes nós também demos alguma resposta mais áspera para alguém e que depois nos arrependemos? Portanto, não nos previnamos contra ninguém, contra as atitudes que vão tomar determinadas pessoas. Tem uma história contada por um palestrante que já está desencarnado, Richard Simonetti, que dizia que um amigo, um confrade do trabalho espírita, sentiu que ele tinha feito alguma coisa para o outro amigo e ficou com aquilo corroendo dentro dele, que ele tinha que pedir desculpa, porque ele, no momento, foi até agressivo em determinadas palavras e tal. E ficou cozinhando aquilo dentro dele e aquilo começou a fazer mal a ele. Chegou um dia, ele tomou a resolução e foi na casa da pessoa e bateu e chamou e falou, olha, eu vim aqui para pedir desculpa para você por aquele dia que eu falei isso. Ele falou assim, você falou isso? Eu não me lembro. Então, veja só que nós também ficamos alimentando coisas negativas dentro de nós e o outro nem se lembrava da história. Vamos, então, começar, como diz o texto, trabalhar no bem, opor o bem contra o mal
e limpar a nossa mente de toda a prevenção possível, de todas as energias negativas e dos pensamentos negativos, para que se faça brilhar na nossa mente a luz do Cristo, a luz, a paz e a proteção dos amigos espirituais. Como diz, trabalho, consciência tranquila, coração que ama, como disse Buda no seu discurso de Benares. Todo sofrimento tem uma causa. Vamos eliminar a causa do sofrimento. E oferece 3 caminhos: consciência reta, coração que ama e mãos que trabalham. Que Deus, na sua infinita misericórdia, Jesus, nosso mestre, guia e modelo, e esses emissários do bem que alertam a todos nós com as suas mensagens, nos abençoem hoje e sempre, e assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.